Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. O senador também é presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Senador Nelsinho Trade, boa noite. Eu já começo perguntando para o senhor a relação do Brasil com os Estados Unidos, que tem tido muita ênfase no governo Bolsonaro, tem sido boa ou ruim para o Brasil? Fernando, é um prazer estar aqui no seu programa. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa de sempre trazer a boa informação aos internautas, aos telespectadores. Eu penso que uma relação, seja ela qual for, com qualquer país, ela tem que sempre ter um ponto de equilíbrio para poder fazer o desenvolvimento das relações diplomáticas e, consequentemente, comerciais, que possa vir a atender o interesse do nosso país. Mas o Brasil teve recentemente um déficit com na relação comercial com os Estados Unidos. O Brasil vendeu menos do que comprou dos americanos. O que significa isso? É bom ou ruim? Não é bom. A gente tem que ter um poder de negociação onde o nosso positivo, o nosso lucro na nossa venda tenha que ser maior do que aquilo que a gente compra. Serve de lição, porque a gente observa que o atual governo tem também demonstrado algumas situações em que ele pende para um lado ideológico e, consequentemente, isso possa vir a gerar um problema na relação comercial, ele acaba vindo para a neutralidade. Essa questão com os Estados Unidos fez com que, ao observar isso, ao prever isso, ao planejar isso, o nosso governo tenha feito gestos para a China, gestos para os países árabes, no sentido de mostrar que o Brasil está pronto para poder receber os investimentos e o desenvolvimento que o nosso povo merece. O presidente Jair Bolsonaro mantém uma relação mais direta com o presidente Donald Trump, que tentará ser reeleito neste ano. Se Trump não for reeleito, ele demonstrando tanta proximidade como demonstra Bolsonaro, qual o efeito se Trump perder? Bom, veja bem, no início do mandato do presidente Bolsonaro, essa ligação parecia, e através dos gestos isso era demonstrado, estar mais próxima com os Estados Unidos. Posteriormente, com o andar da carruagem, com o andar do governo, a gente viu que o presidente Bolsonaro e até mesmo as ações do governo vieram para uma neutralidade, justamente para buscar uma abertura, um entendimento com outros poderes mundiais que não comungam com a ideologia dos Estados Unidos. Agora, essa é uma questão para você ver que nós temos que olhar para o lado do Brasil. Se, porventura, não vamos nem muito além, houver o impeachment do presidente Trump, imagina a confusão que isso vai dar. Porque já passou na Câmara, agora vai para o Senado. É muito difícil passar no Senado, porque ele tem a maioria republicana. Mas vamos dizer que passe. Como que fica o Brasil nessa história? Ou seja, o senhor está dizendo que no início do governo o presidente Bolsonaro errou ao privilegiar tanto os Estados Unidos? Eu não digo assim de uma forma tão incisiva, mas ele poderia ter acertado mais, de ter buscado uma neutralidade. Como ele viu e acabou buscando. E isso acabou sendo benéfico para o Brasil. Tanto é que nós temos relatórios de que a reunião do BRICS foi muito positiva aqui no nosso país, onde a gente sediou. Houve a abertura de vários mercados em diferentes nações que não comungam com essa linha ideológica dos Estados Unidos, e é isso que nós temos que buscar. Eu viajei pelo mundo no ano passado em função da presidência da Comissão de Relações Exteriores. Em todo lugar que eu fui,
representante que era do Congresso Nacional, como senador da Comissão de Relações Exteriores, os parlamentares perguntavam: essa reforma de vocês da Previdência realmente vai passar? É isso que vai fazer com que o país de vocês possa estar pronto para receber novos investimentos de fora? Ou seja, nós fizemos o nosso dever. Fizemos o dever de casa para preparar o país para poder viver esse momento que eles mesmo, do próprio governo, cansaram de cantar em verso e prosa. Senador, nas relações exteriores, o senhor preside a comissão no Senado. A política de relações exteriores do ministro Ernesto Araújo coincide com aquilo que pensa a maioria dos integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado? Olha, a nossa comissão ela é muito crítica, até porque ela tem muitos senadores técnicos. Ali você pode observar que nós temos senadores experientes, que já foram governadores, que já passaram por cargos importantes. Então, eles entendem que o ministro Ernesto, ele tem um lado ideológico muito forte que acaba prejudicando... Cite um exemplo. Essa questão da proximidade velada dele com os Estados Unidos. Isso velada, é bom? Não, acho que é até explícita, não é? Até certo ponto, sim. Não é? O que não é tão bom. Né? Porque a China pode não gostar disso, os países árabes podem não gostar disso, e a gente tem com esses países relações comerciais fortes que o Brasil precisa. O senhor já conversou com o ministro Ernesto Araújo sobre isso? O ministro Ernesto sempre esteve pronto para nos atender. É uma pessoa que eu tenho um livre acesso. Todas as demandas que a comissão teve, ele sempre esteve pronto para poder respondê-las. Então, eu não posso reclamar sob o ponto de vista político da relação da comissão com o ministro Ernesto. Porém, eu não quero dizer em relação à ação dele em relação à diplomacia brasileira para fora. Que gesto ele deveria fazer, no seu entender, para melhorar a atuação como ministro das Relações Exteriores? Olha, Fernando, quem sou eu, né? Um senador que está no primeiro mandato para poder dar um conselho para um diplomata com a carreira que o ministro Ernesto tem. Mas eu sinto, assim, que o ministro Ernesto tem muita boa vontade, é uma pessoa dotada de um conhecimento, de uma carreira diplomática brilhante, e que ele tem, na minha avaliação modesta, que se aproximar mais do campo diplomático do que da questão ideológica. Não muito tempo atrás, o governo pretendia indicar Eduardo Bolsonaro, deputado federal, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Depois, isso foi afastado. Se essa ideia tivesse persistido, haveria dificuldades na sua comissão para aprová-la? Sim, eu sempre falei isso. Haveria um equilíbrio muito grande. Todo mundo vinha perguntar qual que é o placar, como é que está a situação do Eduardo na comissão. Eu falava, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria no equilíbrio. Porque se você reunisse 10 senadores, 5 era contra, 5 era a favor. Se você reunisse 6, 3 era a favor, 3 era contra. E aqueles indecisos iam esperar o resultado da sabatina, o desempenho na sabatina, porque a gente sabatinou esse ano 33 embaixadores. No ano passado, 2019. Esse ano, desculpa, o que passou em 2019. 33 embaixadores, o que dá uma média considerável pelos meses de trabalho, descontando o período do recesso. Foi um acerto, portanto, a retirada da indicação de Eduardo Bolsonaro? Eu acho que vários fatores conspiraram para isso, no sentido de dar essa saída. A questão partidária, a confusão que se gerou dentro do PSL, ele que foi escolhido pelo grupo de parlamentares fiéis ao presidente Bolsonaro para poder tentar pacificar isso, que acabou não pacificando. Então foi... E outra coisa que eu sempre
falava e eu continuo falando. A renúncia de um mandato parlamentar conquistado da forma como ele conquistou, com certeza ia ser muito difícil para ele. Eduardo Bolsonaro é deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo PSL, e teve uma votação muito grande, a maior votação nominal da história para deputado federal. Teria que renunciar ao cargo para ser embaixador. Bom, o fato é que outro embaixador foi indicado, ainda necessita ser sabatinado. É Nestor Foster, está lá já na embaixada com outro cargo e tem que ser sabatinado pela sua comissão no Senado. Sim. Quando isso será feito? Bom, o processo da sua tramitação já se iniciou antes do recesso, no ano passado, e na primeira semana de fevereiro vai dar sequência a essa tramitação na Comissão de Relações Exteriores. O relator, que já foi designado, que no caso sou eu, eu acabei avocando para mim essa relatoria, nós vamos ter 5 dias úteis para poder emitir esse relatório. Ele será avisado da data da sabatina e ele tem um tempo de 7 dias para poder vir até o Congresso para poder ser sabatinado. Ou seja, até o Carnaval, isso na Comissão de Relações Exteriores está esgotado. Ele deve ser sabatinado até o Carnaval, Sim. Antes do Carnaval. Exatamente. Ou seja, meados de fevereiro. Exato. E qual é a expectativa nesse caso de placar? Muito positiva. Não vejo nenhum empecilho, nenhum senão, até porque as notícias que chegaram até a gente, pelos próprios parlamentares que tiveram contato com ele, são extremamente positivas, de um embaixador que de fato está na embaixada, falta ser de direito, a partir do momento da sua aprovação no plenário, é um embaixador que está pronto para resolver os problemas do Brasil. Agora, o fato é que, qual é a finalidade dessa sabatina? É você ver o preparo daquele que está sendo questionado. É como se fosse uma prova oral, daquelas que a gente fazia no ginásio, no científico, no colegial, onde o professor fazia as perguntas para o aluno. E você vê no desempenho da fala do candidato aquele que é preparado ou não. E a prova maior de que isso não é uma ação entre amigos é que, invariavelmente, tem votos contrários dentro da comissão. Ou seja, é difícil você ter uma unanimidade. Sempre tem um senão de alguém que pisa no calo de alguém lá para poder fazer com que essa sabatina possa realmente ser proveitosa. Mas na sua avaliação, essa pisada no calo, esse aperto ali no sabatinado tem sido no nível ideal ou deveria-se, como se diz, levantar um pouco o sarrafo ali? Olha, para você ter uma ideia, teve um lá uma vez que veio uma pergunta de um telespectador dizendo o seguinte: poxa, você está indo para um país que não tem nenhuma repercussão econômica, quantos cargos você vai poder nomear na sua embaixada, a partir do momento que você for? Você não acha que você está indo lá para poder gastar dinheiro público? Então você bota o cara em saia justa. Agora, essa questão diplomática, ela é igual a um seguro que você tem de um bem seu. Muitas vezes você não dá valor para ele, mas quando você precisa e você tem, você vê a falta que ele faz. Então, em determinados momentos, quando o país precisa, e você tendo um embaixador firme, atuante, respeitado, isso faz a diferença. O senhor é relator, no caso, do indicado para ser embaixador nos Estados Unidos pelo Brasil, Nestor Foster. Que pergunta mais dura o senhor vai fazer para ele? Bom, primeiro eu quero saber do pragmatismo dele em relação a esse balanço que a gente acabou de, no início da entrevista, colocar para o telespectador e para o internauta. Ou seja, nós estamos comprando mais do que vendendo. O que ele, como embaixador, pode fazer para virar essa balança comercial ao nosso favor? E se as ações ideológicas dele estarão mais voltadas do que as ações comerciais. Ou seja, ele vai ver que nós vamos estar realmente de olho para fazer com que o desempenho dele possa ser proveitoso para o Brasil. O
O senhor falou um pouco das relações comerciais com China, com outros países, países árabes. Vamos tratar um pouco de China. A China tem muito interesse no Brasil, tem feito muitos investimentos aqui. Na sua avaliação, como a Comissão de Relações Exteriores do Senado deveria atuar para entender, interpretar e até aconselhar o governo sobre a presença chinesa no Brasil? Bom, voltando um pouco, puxando a sardinha um pouco para o meu estado, nós temos uma rota para poder atingir o continente asiático, que sai do Brasil, passa pelo Paraguai, vai pela Argentina, atinge o Chile, no porto de Antofagasta e Iquique, tem lá uma briga entre eles para ver qual dos dois portos é o mais apropriado, para a gente poder atingir o continente asiático pelo Pacífico. Pelo Pacífico, economizando 8.000 quilômetros marítimos, 14 dias de viagem, barateando em 40% o frete. Esse é um projeto que tem o apoio do atual governo. Existe 2 pontes a serem edificadas que o governo já iniciou a licitação de uma, está prestes a incrementar a do outro trecho e vai fazer com que esses países possam realmente ter um despertar mais apropriado no olhar comercial para com o Brasil. O senhor me permite dizer, essa rota para o Pacífico, a gente ouve falar dela há muito tempo, quase iguala com a reforma tributária, não é? E é difícil de sair. Qual a chance disso virar realidade, por exemplo, dentro da administração Bolsonaro, que vai até 2022? Fernando, o lado paraguaio, a gente já observou, parece que eles já fizeram 70 quilômetros na rodovia que liga o Chaco paraguaio até a edificação da ponte da ilha de Carmelo Peralta, no Paraguai, com Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Esse recurso para fazer essa ponte, no valor de 75 milhões de dólares, já foi aprovado para ser custeado pelo Conselho da Itaipu Binacional. Ou seja, é um projeto que está mais vivo do que a gente possa pensar. A gente já levou essa discussão para dentro do Parlasul, do qual eu tive a honra de ter sido indicado como presidente da delegação brasileira, e eu estava presente, que o presidente Mário Abdo Benítez, do Paraguai, o Marito, disse que marcou data para abril de 2023 para poder inaugurar esse trajeto. Então é algo que realmente está mais forte e vivo do que a gente possa pensar. Agora, que realmente isso já se canta em verso e prosa há muito tempo, você tem razão. Mas nunca essa realidade está tão presente como está hoje. Estamos falando de vender para o mercado asiático. Agora vamos falar da Ásia, da China, sobretudo, presente no Brasil. O senhor acha que tem que haver algum tipo de controle sobre os investimentos chineses no Brasil? Ou deve ser realmente modelo liberal, quer vir aqui, compra, pode levar? Eu acho que eu sou médico, né? E todo médico ele preza pelo equilíbrio. Nada em excesso faz bem. Então, tem que ter ponderações, tem que ter meio termo, porque a gente sabe que a ação intensiva, intensa do povo chinês não é brincadeira. Quando eles vêm, esses dias mesmo lá na reunião do Parlasul, em Montevidéu, quando a gente viu, tinha uma delegação de parlamentares chineses para poder querer também discutir um acordo de livre comércio com o Mercosul, nos mesmos moldes que a União Europeia. Então, eles não estão para brincadeira. Não brinca, porque a partir do momento que der a oportunidade, eles vêm e abocanham o mercado. E a gente tem que saber realmente fazer valer o nosso poder de negociação para que isso possa ser benéfico para o Brasil. Agora, o que há de mal em capital chinês comprar companhia energética, de água e saneamento, de telefonia? Tem algum óbice? Não, mas você tem que ponderar as coisas, né? Por exemplo, nós vamos ter aqui o leilão do 5G.
Isso. Que esse ano isso vai ser colocado em voga. Até na nossa comissão já teve uma reunião secreta para tratar desse assunto. É um assunto realmente que vai gerar muita polêmica, porque a partir do momento que você colocar isso num leilão, você vai acabar tendo que passar para frente a soberania nacional com informações que muitas vezes pode não ser propícias a serem passadas para frente. O senhor está dizendo que vender o 5G para ser operado, por exemplo, pelo capital chinês, tecnologia chinesa, pode ter um risco para a soberania brasileira? Não só para eles, como também para qualquer um outro. Isso tem que ser muito bem discutido. Eu penso que os órgãos inerentes a essa questão vão ter muito trabalho pela frente. O senhor tem alguma sugestão de que tipo de regulação teria que ser feita? Olha, na verdade, a gente sabe que vai ter uma briga ferrenha entre os chineses e os Estados Unidos para essa questão. Só para o nosso telespectador se posicionar, 5G é a nova tecnologia do celular, muito veloz, que está sendo implantada já em alguns países do primeiro mundo, vai chegar no Brasil neste ano ou no próximo. E nos Estados Unidos há uma grande restrição à entrada da tecnologia chinesa para o 5G. Que tem uma expertise em vários outros países, né? Já demonstrado. Né? Exato. Agora, o senhor acha que é possível que seja o capital chinês ou americano, ou de onde for, que entre no 5G brasileiro e que tenha uma regulação para impedir algum problema de uso indevido da tecnologia ou dos dados? Essa vai ser a grande questão, o grande cerne de toda essa discussão. Eu não vou abrir mão da garantia da soberania nacional na condição de senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores. Tem alguma subcomissão, algum grupo, alguma reunião já marcada para discutir esse tema? Nós temos dentro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a comissão que trata dos assuntos de inteligência. Uhum. E essa comissão já fez uma reunião e haverá de fazer nesse ano várias outras com integrantes do Executivo para a gente poder colocar isso de uma forma mais clara e que o Congresso possa acompanhar isso de perto. Não fazer com que essa seja uma questão que possa pender para um lado ou para outro. Quem tem que sair ganhando com isso é a sociedade brasileira. Ou seja, para resumir, capital chinês, capital europeu, capital americano, qual seja, terá que seguir regras muito rígidas se quiser entrar no 5G brasileiro com garantia de privacidade dos dados, não vazamento dos dados. Estou falando o que o senhor está querendo expressar. Exatamente isso. Você tem aí o poder, e digo até em foco, de ser didático para aquele que está assistindo, poder compreender o que a gente está falando. O senhor resumiria como isso, então? É uma questão essencial, é um desenvolvimento que está na nossa frente. As regras. Nós não podemos fugir disso, mas, para tanto, tem que ter uma agência de regulação, uma agência reguladora forte, firme, independente, que não possa pender para lado ideológico nenhum, para garantir a soberania nacional. E a segurança dos dados dos usuários, é isso? É isso, exatamente isso. Entendi. Agora, não está parecendo que isso ainda está em curso, não é? Eu estou enganado. Não, essa questão foi de uma forma discreta, aventada, numa notícia ou outra, mas vai ter o seu time. Você pode ter certeza que vai, até porque os interesses que estão em volta desse processo todo, eles são muito grandes e muito poderosos. O leilão do 5G será analisado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Com certeza absoluta, a comissão vai ter um papel protagonista nessa questão. Senador, Venezuela. O presidente Jair Bolsonaro acertou ao dar apoio a Juan Guaidó, que é autodeclarado presidente da Venezuela, ou foi um ato
errado? Bom, aí você pega o início de um governo que tinha uma tendência muito forte para o lado ideológico. Eu penso que o que o Brasil deveria fazer, e acabou fazendo, e acabou se encontrando, foi levar essa discussão para um grupo, o denominado Grupo de Lima, que dali, com a divisão das responsabilidades de discernimento dessa questão, acabam por chegar num denominador mais sensato. Você vê, essa é uma questão que foi colocada num primeiro momento. O governo brasileiro declarou o apoio ao presidente autoproclamado, Juan Guaidó, que acabou sendo colocado de escanteio pela força empreendida pelo presidente atual, o Nicolás Maduro, que tem uma interlocução muito forte com o regime militar naquele país, que em função disso acabou não saindo do poder, ou seja, ficou dito pelo não dito. Mas foi precipitado o Brasil dar o apoio a Guaidó? Eu penso que o Brasil tinha que ficar mais voltado ao Grupo de Lima e dali deixar o grupo falar em nome do grupo e não de uma posição como o Brasil todo, porque acabou a gente ficando aí a escanteio junto com o Guaidó nessa questão. Ou seja, foi precipitado? Penso que sim. Vou falar rapidamente, nesta semana que acabou, o ministro Paulo Guedes esteve em Davos, na Suíça, vendendo o Brasil, falando sobre investimentos. Nesta semana que começa, haverá a viagem do presidente Bolsonaro, já está, né, na Índia, para também promover um pouco o Brasil. Esse tipo de iniciativa não mereceria ter alguém da Comissão de Relações Exteriores do Senado junto? Sim, sempre nós somos convocados para que a gente possa estar participando de viagens dessa natureza. Ocorre que esse início de semana vai coincidir com o início da volta dos trabalhos pós o recesso. E em função disso, eu não fui nessa viagem justamente para poder dar andamento naquilo que ficou pendente do ano passado, como a sabatina do embaixador dos Estados Unidos, do embaixador do Líbano, as outras questões que o parlamento deverá enfrentar esse ano. Mas sempre que tem uma viagem com essa grandeza, nós, da Comissão de Relações Exteriores, somos acionados. Senador, voltando para o ponto antes do intervalo, Davos, Índia, o presidente na Índia, agora nesta semana, no início de semana, a venda do Brasil no sentido de expor os negócios possíveis aqui no Brasil, que o presidente faz, acaba sendo um pouco prejudicado por conta do debate sobre meio ambiente? Com certeza. Eu recebi, esse ano que passou, Fernando, várias delegações de parlamentares da Europa, dos Estados Unidos, de diferentes lugares do mundo, dos países árabes, da África, e é impressionante como que esse discurso dessa questão ambiental mexe com as pessoas. O Brasil melhorou já um pouco ou ainda continua com a mesma posição que acabou produzindo a repercussão negativa? Eu penso que o Brasil aprendeu com isso, porque a gente apanhou. O Brasil, o governo Bolsonaro, no caso. Exatamente, e consequentemente o Brasil. Tanto é que o presidente anunciou a composição desse conselho, que vai ficar a cargo do vice-presidente Mourão, e o Brasil precisa se comunicar melhor a respeito da Amazônia, no sentido de evidenciar o que realmente aconteceu, o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no atual governo. Porque ficou a pecha de que o atual governo não dá a mínima para o meio ambiente e que não dá a mínima para desmatamento e que não dá a mínima para a questão das queimadas. O que a gente sabe que não é verdade. O que falta são ações mais propositivas que o governo tem que empreender para poder valorizar essa questão ambiental. Observa que qualquer problema climático que aconteça
ao redor do mundo se remete a pelo menos pensar na questão da Amazônia. Então nós não podemos ficar com essa carga nas nossas costas. Nós temos que sim mostrar uma realidade e fazer ações mais incisivas no sentido de coibir desmatamentos e, em função disso, coibir as queimadas. Em Davos, na Suíça, o ministro Paulo Guedes disse que o problema do meio ambiente é muito provocado por conta de populações mais pobres, que ainda não têm a cultura, não preservam e que precisam muitas vezes para comer desmatar. Foi uma boa declaração? Não, não achei. Eu acho que ele quis interpretar de um jeito, mas essa questão ela passa muito mais pela industrialização desenfreada que nós estamos vivenciando ao redor do mundo. Que esse sim afeta mais o meio ambiente do que o ribeirinho que precisa desmatar um pedacinho da sua terra para poder fazer uma plantação. Agora, esse precisa ser orientado, esse precisa ser monitorado. É essa ação que eu entendo que precisa ser mais fomentada por parte do governo. O senhor já falou um pouco sobre a modulação que teria sido necessária nas declarações do Brasil a favor de Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela. Deixa eu perguntar sobre a nota que o Brasil emitiu no início deste ano de 2020 a respeito do bombardeio e da morte que os Estados Unidos acabaram assumindo do líder Soleimani do Irã. O Brasil deu apoio à ação americana numa nota no início. Essa nota teve o tom correto na sua avaliação? Na minha modesta avaliação, eu não faria uma nota dessa natureza. Por quê? Porque, primeiro, que ninguém é a favor de terrorismo. Quer dizer, não precisa evidenciar essa questão. Tentaram fazer uma nota para dizer que eram contra o terrorismo, que todo mundo sabe que o atual governo e não precisava falar, mas ela pendeu mais para um apoio norte-americano. Pelo seguinte, o Irã é o segundo maior exportador de milho que o Brasil tem. É o quarto maior exportador de carne. O Brasil exporta para lá. Exporta para lá. A gente comercializa com o Irã 2 bilhões e 600 milhões ao ano. Ou seja, é um valor, na minha avaliação, que não pode ser desprezado. Então, qualquer situação dessa natureza, você não precisa, num momento em que você está fomentando uma relação comercial, e o Brasil está propício para isso até pelos ajustes que fez na sua economia, na sua máquina pública, você entrar numa briga que não é nossa. Essa briga não é do Brasil. Agora, se os Estados Unidos tiveram motivo para poder fazer o que fez, isso é uma outra questão. Mas eu nunca vi guerra boa e nunca vi paz ruim. Eu sou um cara pacífico a favor do entendimento. Em suma, a nota brasileira sobre o conflito Irã-Estados Unidos foi num tom errado. Na minha avaliação, sob o ponto de vista comercial, sim. Senador, fronteiras. Recentemente houve uma fuga em massa de presidiários em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Brasil, com Mato Grosso do Sul, seu estado, com a cidade de Ponta Porã, integrantes ditos ou ligados ao chamado PCC. Como a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado pode atuar nessas relações bilaterais, nas questões de segurança, para evitar esse tipo de episódio? Bom, primeiro, essa discussão com certeza vai vir em pauta no início dos trabalhos. De que forma? Nós vamos levantar esse debate, porque se houve essa fuga, como a gente viu que houve, esse pessoal já deve estar nos grandes centros do Brasil, traficando, vendendo fuzis, traficando drogas, e nós precisamos logo acelerar a implantação do sistema integrado de segurança nas fronteiras, o SISFRON, que nós fomos visitar o seu projeto, o seu desenvolvimento, justamente na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ocorre
que o Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira. Não adianta você só fazer lá naquela região se você não tem uma base de controle pronta, se você não tem uma interligação com as outras fronteiras. Esse projeto estava delineado num determinado período, em função de contingenciamento orçamentário, já duplicaram esse período para sua conclusão. E é um projeto essencial para poder garantir a segurança nas fronteiras. Esse projeto ajuda como? Ele é um sistema de... Porque como que você vai fazer o patrulhamento humano de uma fronteira desse tamanho? Você não consegue. Então, ele é todo monitorado com câmeras de inteligência ligados a uma central de monitoramento, que a gente viu o protótipo funcionando, com equipamentos de última geração, que enxerga à noite, que vê tudo que é detalhe. Ou seja, ele é imprescindível para um país continental como o nosso, que tem milhares de quilômetros de fronteira, como o Brasil tem. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou nesta semana que acabou que tem alguma coisa muito errada na fiscalização da entrada de armas no país e que há falhas na gestão federal na segurança nas fronteiras. O senhor concorda? Olha, que há falha, porque senão não tinha tido uma fuga desse tamanho e desse povo tendo tudo voltando aqui para o Brasil. Agora, você observa que mais forte que isso é uma briga política que existe entre o Bolsonaro e o Witzel, né? Então, a gente tem que ter um pé atrás também em relação a isso. Agora, é uma crítica que serve para você melhorar. Realmente, nós precisamos melhorar nessa questão da segurança nas fronteiras. Eu sinto isso na pele no meu estado. Senador, outro assunto. Israel. Está um pouco dormindo o assunto agora, mas ainda há a intenção do governo Bolsonaro de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, lá em Israel. O senhor é a favor ou contra? Para que entrar numa polêmica dessa natureza? No início do governo foi colocada essa questão. Isso. Viu a reação que se deu principalmente nos países árabes. Aí já mudou da embaixada para um escritório de negócios. Isso. Já veio mais para a neutralidade. Então, eu penso que com o andar da carruagem, com o andar das ações do governo, a gente vai aperfeiçoando as nossas ideias e aquilo que realmente na prática a gente deve fazer. Ainda ficando na região, Líbano, o embaixador do Brasil indicado, Hermano Teles, deve ser sabatinado quando na Comissão de Relações Exteriores? Antes ou depois de Nestor Foster? Eles vão ser sabatinados concomitantemente, vão ser no mesmo período. Talvez a gente possa fazer a sabatina no mesmo dia, que é uma praxe. Antes do Carnaval? Antes do Carnaval. E é um momento importante, até porque há um conflito muito grande político dentro do país libanês. É uma boa indicação, Hermano Teles? É uma boa indicação. Houve, num primeiro momento, uma reação da comunidade libanesa que foi superada. Senador, o Mercosul, que é um bloco de países aqui no Cone Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, com membros associados o Chile, e teve um período Venezuela, está suspensa. Esse bloco nunca deu muito certo, porque o Brasil é preponderante, a maior economia é muito maior do que os seus outros sócios. O Mercosul está obsoleto? Ele poderia estar mais ativo e fazer valer mais a sua força. O senhor vê, por exemplo, veja só, uma coisa que o Brasil entrou e vai prejudicar, pelo menos vai dar trabalho para todos os brasileiros, mudar todas as placas dos automóveis no Brasil, que tem muito mais automóveis que Argentina, Paraguai, Uruguai, vai mudar a placa para ficar a placa igual em todos os países. Um gasto enorme para o contribuinte, para os brasileiros. Esse é o tipo de efeito que o Mercosul traz. É bom. Se você vê na prática, são ações que vão gerar mais burocracia, mais gastos, mais perda de tempo para você poder fazer essa mudança. Agora, vamos focar naquilo que poderá ser bom. O acordo de livre comércio com a União Europeia.
que há anos, há décadas, se desenha. Mas será que agora não vai emperrar porque mudou o governo na Argentina? Pois é, a partir do momento que um presidente, ideológico que for, senta na cadeira e vê a responsabilidade que tem para com seu país, com seu povo, e vê os benefícios que um acordo desse pode trazer, há que se pensar um mínimo de razoabilidade para que ele possa apoiar e fazer com que isso logo saia do papel. Porque a gente vê um interesse por parte dos europeus nesse sentido. Você viu uma ou outra reação contrária, mais em função de problemas ambientais que estavam se colocando na mesa. O senhor está dizendo que a Argentina não deve atrapalhar, é isso? Eu penso que não. Agora, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, já que a gente falou da relação dele com outros governantes, ele foi muito crítico em relação ao Alberto Fernandes, que acabou sendo eleito. Agora, como é que fica essa relação? O presidente Bolsonaro ele tem uma personalidade muito forte. Ele é uma pessoa que ele fala aquilo que ele pensa, ele é verdadeiro. E muitas vezes a verdade dói. Mas é melhor você ter uma pessoa verdadeira do que um dissimulado. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele fez a crítica, ele torceu para o outro ganhar, o outro não ganhou, quem ele não quis acabou vencendo, mas logo depois que ele fez a crítica e que ele parou e refletiu, ele já mandou o vice representá-lo na posse. Mas foi a primeira vez em muitos e muitos anos que o presidente brasileiro não foi pessoalmente à posse. Eu penso que isso é um aprendizado. O presidente Bolsonaro ele tem que se colocar num patamar muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. Ele é o presidente do Brasil. E eu penso que ele tem que deixar para trás esses apegos ideológicos e partir para fazer o que ele vem fazendo, que é tocando o Brasil da forma para frente, produtiva, fazendo com que o nosso povo possa ter desenvolvimento de emprego e renda. O senhor sente verdadeiro interesse do governo federal e do presidente Bolsonaro para trilhar nessa linha que o senhor disse? Sim, eu sinto, até porque as medidas que eles têm enviado para o Congresso, todas são voltadas para essa questão. A gente viu a reforma da Previdência, a gente viu a cessão onerosa, a gente está vendo a reforma tributária, que são interesses enormes que estão por trás disso, mas que você vê o ministro da Economia afeito a essa questão, indo ao Congresso debater com os deputados e com o Senado. Então, já está na hora da gente dar as mãos e falar e agir para o Brasil dar certo. Senador, vamos falar um pouco de política, né? Sim. O Congresso Nacional tem sido criticado, está com uma avaliação muito baixa em todas as pesquisas, aliás, quase histórica. O que é necessário fazer para melhorar a imagem do Congresso, que já votou muita coisa importante em 2019 para o bem do Brasil, mas ainda assim está com avaliação ruim? Por exemplo, o senhor seria a favor de reduzir o número de deputados e senadores? Bom, primeiro que a qualquer época, em qualquer tempo, sempre a avaliação do Congresso, dos parlamentares, ela nunca é positiva. É histórico. Isso é histórico. Esses dias eu estava vendo... Nos Estados Unidos também. Um documentário na TV Senado mesmo, sobre a época do Estado Novo, e lá a gente observava já as críticas. O Brasil é um país continental de dimensões realmente gigantescas. E o número de parlamentares está de acordo com a dimensão do nosso país, dos nossos estados e do número de cidades, que a gente tem mais de 5.500 municípios. Não seria um gesto? Eu sei que, do ponto de vista da despesa, seria pouco cortar 100 deputados, para um tamanho que tem o orçamento brasileiro, mas não seria um gesto positivo do Congresso dizendo, olha, diminuímos 100 deputados, 27 senadores? Olha, o gesto seria, mas se você me perguntar se isso pode vir a ser possível, não pode esquecer que isso não vai para frente. Não passa. Não passa. Não adianta você aqui querer ser dissimulado ou fazer uma versão, jogar para a galera, como se diz no dito popular, para quem está me assistindo ficar simpático a mim. É melhor você ser realista e falar a verdade.
um projeto dessa natureza é muito difícil de prosperar. E o senhor, pessoalmente, também acha que não deveria... Eu penso que essa é uma questão de você aperfeiçoar a cobrança que se deve fazer num sistema democrático ao parlamentar que você escolheu. E essa identidade já está começando a ser exercitada pelo eleitorado brasileiro. Eu tenho um celular que tornou-se público na minha página do Senado, e esses dias eu fui olhar o número de mensagens, ela passava de centenas de milhares. Porque as pessoas vêm e te cobram. Quando você tem... Mas o senhor lê as mensagens? Eu procuro ler. É humanamente impossível você conseguir ler 100 e poucas mil mensagens. Aí como é que faz? Mas você vai buscando e vai procurando ver. Tem muita crítica, a maioria é crítica, ninguém praticamente manda mensagem para poder te parabenizar por aquilo ou por algum projeto interessante, principalmente em temas polêmicos, por exemplo, a questão do COAF. O COAF, que é o órgão que faz a fiscalização de transações bancárias e que estava para ficar com o ministro Moro na Justiça, acabou indo para a Fazenda, para o Banco Central. Eu estudei o assunto e vi que em praticamente 2 ou 3 países do mundo o COAF estava na Justiça. O restante todo estava funcionando na economia, onde, na minha avaliação, ele deve funcionar. Por quê? Como que você vai fazer um COAF produzir uma central de informação das movimentações financeiras sem o Banco Central e sem a Receita Federal? Entendi. Aí o senhor foi criticado por isso, mas estava convicto. Eu nunca fui tão demandado nas redes sociais em função dessa questão. E eu procurei responder todo mundo. A ponto de, depois, o próprio ministro Moro concordar com a tese que nós estávamos defendendo. Outro sinal que poderia ser dado pelo Congresso, o Pacto Federativo, que é uma proposta enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso, fala, entre outras medidas, em incorporar municípios pequenos de até 5 mil habitantes, são quase condomínios, que não têm rendimento, que têm menos de 5% de faturamento próprio para viver, que esses municípios sejam incorporados aos municípios maiores vizinhos. São mais de 1.000 cidades no Brasil, aproximadamente, que caem nessa categoria. Isso também vai ser muito difícil passar no Congresso? Praticamente não vai sair do lugar. É mesmo? É verdade. Por que, senador? Porque há uma ligação de muitos parlamentares, da grande maioria do Congresso, com municípios que, de pequenos, acabam se tornando médios e grandes quando eles se juntam para poder fazer a eleição de um ou outro parlamentar. Então, não adianta querer chover no molhado. O senhor não acha que isso acaba justificando a avaliação ruim dos políticos? Porque, acho. Na verdade, esses municípios jamais serão viáveis. Eu acho, mas serviu esse recado do governo de alerta para que esses municípios possam buscar incrementar suas receitas, procurar desenvolver atividades econômicas. O governo também tem o seu papel para poder auxiliar os municípios nessa questão. Porque todo município médio e grande, um dia, outrora, ele foi pequeno. Mas no caso dos atuais pequenos... Aí essa é uma questão. Agora, se você for ver também na representatividade política, o mandato de um vereador, de um prefeito, esse é o agente político mais próximo da sociedade. É lógico que a gente observa que tem muitos dissabores nessa relação, mas tem lugares que ele funciona e funciona bem, respeitando a democracia, fazendo valer a representação política democrática. Senador, o senhor apoiou Davi Alcolumbre para ser presidente do Senado, já está há 1 ano no cargo, tem mais 1 ano de mandato, Davi Alcolumbre, como presidente da Casa Alta do Congresso. O senhor acha possível encontrar uma fórmula que permita a Davi Alcolumbre se recandidatar para mais um mandato no comando do Senado? Bom, primeiro que o Davi foi uma grata surpresa para todos nós. Uma pessoa excessivamente democrática, partilha
a responsabilidade da condução do Senado com os líderes, uma pessoa que gerou uma pacificação dentro da casa, e da mesma forma que Rodrigo Maia conseguiu fazer valer uma reeleição numa mesma legislatura, eu penso que o presidente Davi tem tudo para conseguir, e tem em mim um apoiador. O senhor acha que é viável encontrar uma fórmula legal para mantê-lo como candidato para mais um mandato? Eu penso que sim, porque o time que está ganhando não se deve mexer. Entendi. E o senhor não acha que haverá muita contestação ali dentro, não? Não, hoje o Davi tem o apoio da grande maioria. Ele ganhou com 42 votos. Hoje ele tem, no mínimo, 50, 55. Senador, o seu partido é o PSD, comandado por Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-deputado federal. O PSD tem alguma pretensão majoritária algum dia na política brasileira? Por exemplo, presidente da República? Olha, o PSD é um partido que está extremamente ligado a essa nova legislação eleitoral. Tanto é que a gente recebeu uma orientação por parte do ex-ministro Kassab, o presidente do partido, para que a gente possa lançar candidatos a prefeito e chapa, que agora só pode ser pura, não se pode mais coligar para vereadores nas grandes cidades do Mato Grosso do Sul. E essa é uma delimitação e é uma obrigação que ele vai impor para todos os estados. É lógico que um partido que está com essa tática, ele tem uma pretensão no futuro. E o futuro nós vamos ver como que isso vai esclarecer. Estamos na janela de transferência também na política. Alguma grande filiação que vai ser feita pelo PSD proximamente? Sim, nós temos no início agora de fevereiro a provável entrada do senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Que é do PSDB. Que é do PSDB, e temos mais 2 ou 3 senadores que deverão engrossar as fileiras do PSD. Já pode falar os nomes? Toda vez que a gente fala, o adversário vai lá e pega na sua frente. Então, é melhor deixar na condução. Anastasia está certo. Esse já me disse que na primeira semana de fevereiro ingressaria ao PSD. Muito bem. Senador Nelsinho Tradi, muito obrigado por sua presença no Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. E eu espero todos vocês. Uma boa semana a todos.